Me apaixonei durante o trabalho. Olá, antes de começarmos esta história de amor cheia de reviravoltas, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Me apaixonei pelo meu paciente de 68 anos. A chuva de março batia insistente nas janelas da agência de cuidadores especializada quando Rafael Mendes empurrou a porta de vidro, sacudindo as gotas do casaco. Aos 32 anos, o enfermeiro tinha um sorriso que desarmava os pacientes mais difíceis e uma paciência que parecia inesgotável. Dona Helena, a diretora, o esperava com uma expressão preocupada. Rafael, tenho um caso especial para você, ela disse, indicando a cadeira à sua frente. Professor Antônio Carvalho, 68 anos, aposentado da Universidade Federal. Perdeu o companheiro há 2 anos em um acidente de carro. Rafael assentiu, acostumado com histórias difíceis. O problema é que ele já dispensou 5 cuidadores em 2 meses. Diz que não precisa de babá. Dona Helena suspirou. Os filhos dele moram no exterior e estão desesperados. É nosso último recurso. Qual era a profissão do companheiro? Arquiteto. Eduardo Soares. Viveram juntos por 40 anos. Ela entregou uma pasta. Antônio é professor de literatura. Dizem que tem uma biblioteca impressionante. Os olhos de Rafael brilharam. Literatura sempre foi sua paixão secreta, um refúgio encontrado durante os plantões noturnos no hospital. Deixe comigo, Dona Helena. No dia seguinte, Rafael estacionou em frente a uma casa elegante no bairro de Higienópolis. O jardim estava claramente abandonado, com grama alta e flores murchas. Jornais se acumulavam na entrada. Respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu revelando um homem de porte imponente, mesmo curvado pela tristeza. Cabelos grisalhos bem cortados, olhos castanhos penetrantes mais cansados, vestindo um suéter de lã que já foi caro. Se veio para me cuidar, pode ir embora. Não preciso de ninguém, disse Antônio, já começando a fechar a porta. Bom dia, professor. Sou Rafael Mendes. Na verdade, não vim para cuidar do senhor. Rafael sorriu. Vim porque ouvi dizer que tem uma biblioteca impressionante aqui. Clarice Lispector é minha paixão. Antônio parou, a porta meio fechada, estudando o jovem à sua frente. Clarice. A paixão segundo GH mudou minha vida na faculdade. Dizem que o senhor tem primeiras edições. Pela primeira vez em semanas, um brilho apareceu nos olhos cansados de Antônio. Bem, já que está aqui. A biblioteca era um santuário. Estantes de mogno se erguiam do chão ao teto, repletas de livros que pareciam sussurrar histórias. Poltronas de couro desgastado guardavam memórias de noites de leitura. A luz da manhã filtrada pelas cortinas de linho criava uma atmosfera quase sagrada. Esta é minha primeira edição de A Paixão segundo GH, 1964, disse Antônio, manuseando o livro com reverência. Rafael se aproximou, genuinamente emocionado. Estou procurando. Estou tentando entender. Como essa frase me marcou. Você realmente lê os clássicos? A surpresa na voz de Antônio era evidente. Desde a faculdade de enfermagem. Sempre acreditei que cuidar das pessoas vai além do físico, é cuidar da alma também. Rafael correu os dedos pelas lombadas dos livros. Clarice me ensinou que existe beleza até na dor. Antônio o observou com interesse renovado. Havia algo diferente neste jovem, uma profundidade que os outros cuidadores não possuíam. Bem, já que está aqui, pode ficar para o chá. Mas não vou tomar remédios na sua frente. Na cozinha, Rafael preparou o chá enquanto Antônio o observava da porta. A casa, antes silenciosa como um mausoléu, parecia respirar novamente com a presença de alguém que não tentava mudá-lo imediatamente. Os outros tentaram me controlar desde o primeiro minuto, murmurou Antônio. Queriam organizar minha rotina, esconder as fotos do Eduardo, me fazer seguir em frente. Cada pessoa tem seu tempo, professor. O senhor perdeu seu companheiro de 40 anos. Não é algo que se supera em 2 anos, ou talvez nunca.
As palavras tocaram uma ferida que Antônio mantinha cuidadosamente bandaged. Eduardo adorava chá de erva doce. Dizia que acalmava a alma depois de um dia difícil no escritório. Conte-me sobre ele, disse Rafael, servindo o chá em xícaras de porcelana fina. E pela primeira vez desde o acidente, Antônio falou sobre Eduardo sem que alguém tentasse consolá-lo ou mudasse de assunto. As tardes se tornaram rituais. Rafael chegava às 2 da tarde e encontrava Antônio na biblioteca, sempre com um livro diferente nas mãos. Não havia horários rígidos para medicamentos ou exercícios, apenas conversas que fluíam naturalmente entre literatura e vida. Conheci Eduardo na universidade, em 1978, contou Antônio numa tarde chuvosa, ambos sentados nas poltronas de couro. Eram tempos difíceis para homens como nós. Ele estudava arquitetura, eu literatura. Nosso primeiro encontro foi numa discussão sobre Oscar Niemeyer versus literatura modernista. Rafael escutava atentamente, percebendo como os olhos de Antônio ganhavam vida quando falava do companheiro. Tivemos que viver nosso amor em segredo por anos. Encontros discretos, cartas que não podíamos assinar, mentiras constantes para a família e amigos. Antônio suspirou profundamente. Eduardo era mais corajoso que eu. Quando finalmente pudemos assumir nossa relação, ele disse, Antônio, o amor verdadeiro não se esconde para sempre. Imagino como deve ter sido difícil, disse Rafael, genuinamente comovido. Ele construiu esta casa para nós em 1985. Cada cômodo foi pensado com amor. Esta biblioteca foi o presente dele para mim no nosso 10º aniversário. Antônio acariciou o braço da poltrona. Disse que queria que eu tivesse um lugar onde pudesse conversar com todos os autores que amava. Rafael olhou ao redor com novo respeito. Cada livro, cada móvel, cada detalhe carregava a história de um amor construído com paciência e coragem. Ele deve ter sido um homem extraordinário. Era. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas que ele não tentou esconder. 40 anos juntos, Rafael. 40 anos de companheirismo, discussões, viagens, projetos. E então, numa noite chuvosa como hoje, um motorista bêbado acabou com tudo. Rafael estendeu a mão e tocou gentilmente o braço de Antônio. Foi o primeiro contato físico entre eles, simples mas carregado de compreensão. O amor que vocês construíram não desaparece, professor. Ele continua vivo em cada livro desta biblioteca, em cada canto desta casa. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Antônio dormiu sem pesadelos. Eduardo adorava orquídeas, disse Antônio numa manhã de sol, observando Rafael examinar o jardim abandonado. Dizia que eram flores de personalidade forte, que floresciam apenas quando tratadas com carinho especial. O jardim era um espelho da alma de Antônio, belo em sua estrutura, mas negligenciado pela dor. Rafael se ajoelhou na terra úmida, examinando os canteiros. Posso ajudar a revitalizá-lo? Não para mudar, mas para honrar a memória dele. A proposta tocou Antônio profundamente. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma nova rotina. Manhãs na biblioteca, tardes no jardim. Rafael trabalhava a terra enquanto Antônio lia em voz alta, suas vozes se misturando ao som dos pássaros que voltavam a visitar o espaço. A liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome, lia Antônio, enquanto Rafael plantava mudas de orquídeas que haviam comprado juntos. Clarice sempre soube traduzir o indizível, comentou Rafael, limpando o suor da testa. Antônio observava trabalhar, notando a dedicação com que cuidava de cada planta, o jeito gentil como falava com as flores, como se elas pudessem ouvi-lo. Havia algo hipnotizante na concentração de Rafael, na forma como suas mãos fortes mas delicadas manuseavam a terra. Você tem família, Rafael? Tenho meus pais no interior. Uma irmã que mora em Portugal. Rafael sorriu tristemente. Relacionamentos, bem, não tenho tido sorte nessa área. Por quê? Rafael hesitou, depois decidiu ser honesto. Talvez porque sempre me apego demais rapidamente. Ou talvez porque me interesso por pessoas complicadas. Seus olhares se encontraram por um momento carregado de subentendidos.
Foi nesse dia que Rafael se machucou com a ferramenta de jardim. Antônio se levantou da cadeira com uma agilidade que surpreendeu a ambos, ajoelhando-se ao lado de Rafael para examinar o ferimento na mão. Deixe-me ver, disse, sua voz carregada de preocupação genuína. O toque de Antônio era gentil, suas mãos mais macias do que Rafael esperava. Por um momento, o mundo parou. Dois homens ajoelhados na terra, um cuidando do outro, olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Rafael, sussurrou Antônio, sem soltar a mão ferida. Era a primeira vez que ele sentia algo além de dor e saudade desde a morte de Eduardo. E assustava-o profundamente. Antônio não conseguiu dormir naquela noite. Desceu para a biblioteca às 3 da manhã, esperando que os livros o acalmassem como sempre faziam. Para sua surpresa, encontrou Rafael na poltrona, lendo à luz do abajur. Não conseguiu dormir também, perguntou Rafael, fechando o livro. O que você está fazendo aqui? Pensei que tinha ido para casa. Pensei que você pudesse precisar de companhia. Rafael sorriu gentilmente. E estava certo. Antônio se sentou na poltrona ao lado, mais próximo do que costumavam ficar. O silêncio da casa os envolvia como um cobertor. Rafael, o que está acontecendo comigo? O mesmo que está acontecendo comigo, professor. A honestidade crua na voz de Rafael fez o coração de Antônio acelerar. Isso é loucura. Você tem 32 anos, eu 68. Você merece alguém da sua idade, alguém que possa lhe dar um futuro. E quem decide o que mereço? Rafael se inclinou para a frente. O coração não conhece calendário, Antônio. Era a primeira vez que Rafael o chamava pelo nome. O som ecoou na biblioteca como uma confissão. Eduardo. Eduardo foi o amor da sua vida, da sua juventude. Ele não compete comigo, nem eu com ele. São amores diferentes, em tempos diferentes. Rafael estendeu a mão. Posso segurar sua mão? Antônio hesitou, depois entrelaçou seus dedos com os de Rafael. O toque enviou ondas de calor por seu corpo, sensações que pensou nunca mais sentir. Tenho medo, admitiu Antônio. Eu também. Mas o medo não pode ser maior que a possibilidade de sermos felizes. Ficaram ali, mãos entrelaçadas, até o sol nascer, falando sobre medos, sonhos e a estranha alquimia que estava acontecendo entre eles. No quarto, Antônio observou a foto na mesa de cabeceira, ele e Eduardo abraçados durante uma viagem à Europa, ambos sorridentes, mais jovens, cheios de planos. Era sua foto favorita, a única que mantinha no quarto desde o acidente. Eduardo, meu amor, sussurrou para a imagem. Será que é errado sentir isso de novo? Você sempre disse que eu merecia ser feliz, mas como posso amar outra pessoa? Como posso trair nossa memória? O vento noturno balançou as cortinas, e por um momento, Antônio quase pôde sentir a presença familiar de Eduardo no quarto. Não era uma presença sombria ou recriminatória, mas envolvente, como um último abraço de despedida. Lembrou-se de uma conversa que tiveram anos atrás, quando um amigo próximo morrera de câncer. Se eu morrer primeiro, Eduardo havia dito, deitado na cama após uma noite de amor, prometa que vai continuar vivendo. Prometa que não vai se transformar numa estátua de sal, olhando sempre para trás. Não fale assim, Antônio havia protestado. Prometa, Antônio. O amor verdadeiro quer que a pessoa amada seja feliz, mesmo sem ela. Na época, a conversa parecerá mórbida e desnecessária. Agora, as palavras ecoavam na mente de Antônio como uma bênção. Uma paz estranha tomou conta dele. Pela primeira vez desde o acidente, Antônio sentia que Eduardo não estava preso ali como um fantasma, mas livre, desejando que ele também se libertasse do mausoléu em que havia transformado sua vida. Na manhã seguinte, Antônio desceu barbeado e vestido com mais cuidado do que nas últimas semanas. Rafael estava no jardim, regando as orquídeas que agora floresciam em tons de roxo e branco. Rafael. O tom sério fez Rafael parar o que estava fazendo. Antônio se aproximou devagar, as mãos tremendo levemente. Preciso lhe dizer algo importante. Rafael deixou o regador de lado,
coração acelerado. Em 40 anos com Eduardo, pensei que nunca mais poderia amar. Que aquele capítulo da minha vida havia se fechado para sempre. Antônio respirou fundo. Você me mostrou que o coração tem capacidade infinita para o amor. Antônio. Não sei quanto tempo me resta, Rafael. Não posso te prometer décadas como Eduardo e eu tivemos. Mas quero passar cada dia ao seu lado, se você aceitar um homem mais velho que ainda está aprendendo a viver sem medo. Rafael sentiu lágrimas nos olhos. Aceito um homem sábio e corajoso que me ensinou que o amor verdadeiro não tem idade, nem prazo de validade. Eles se beijaram ali, entre as orquídeas que haviam plantado juntos, um beijo suave carregado de promessas e segundas chances. As flores pareciam testemunhar o nascimento de um novo amor, construído sobre as fundações sólidas de um coração que aprendeu a amar 2 vezes. A biblioteca agora tinha flores frescas todas as semanas. Rafael usava um anel simples no dedo, não um anel de noivado tradicional, mas um símbolo da promessa que haviam feito um ao outro. Antônio parecia 10 anos mais jovem, com cor no rosto e um brilho nos olhos que os vizinhos comentavam com surpresa. O amor é uma palavra de luz, escrita por uma mão de luz, numa página de luz, lia Antônio em voz alta, Rafael aninhado em seus braços na poltrona larga que haviam comprado especialmente para esses momentos. Clarice sempre soube que o amor ilumina tudo, murmurou Rafael, brincando com os botões da camisa de Antônio. Eduardo ficaria feliz em saber que encontrei você. Ele sempre dizia que escolhi bem os homens da minha vida. Nossa segunda chance, corrigiu Rafael, beijando gentilmente o pescoço de Antônio. A casa estava viva novamente. Recebiam visitas. Os filhos de Antônio haviam voltado do exterior para conhecer Rafael e se surpreenderam ao encontrar o pai radiante. Dona Helena visitava ocasionalmente, orgulhosa do sucesso de seu cuidador mais especial. Mas eram nos momentos íntimos, apenas eles dois entre livros e orquídeas, que o amor florescia em sua forma mais pura. Antônio havia aprendido que era possível honrar um grande amor do passado sem fechar o coração para novas possibilidades. Rafael descobrira que cuidar verdadeiramente de alguém às vezes significa permitir que essa pessoa cuide de você também. No jardim, as orquídeas de Eduardo cresciam lado a lado com as novas mudas que plantavam juntos, criando um tapete colorido que simbolizava perfeitamente suas vidas entrelaçadas, passado e presente coexistindo em harmonia. E nas noites quentes de verão, quando se sentavam na varanda para contemplar as estrelas, Antônio às vezes sussurrava um obrigado silencioso para Eduardo, por ter lhe ensinado a amar tão profundamente que mesmo depois da morte, seu coração permaneceu capaz de se abrir novamente. O amor, afinal, não envelhece. Apenas se transforma, ganha novas cores, encontra novos jardins para florescer. Fim. Se o coração não envelhece tocou seu coração, deixe seu like para mostrar que histórias de amor verdadeiro, sem preconceitos de idade, merecem ser contadas. Balão de fala comente aqui embaixo. O que você achou do romance entre Rafael e Antônio? Você acredita em segundas chances no amor? Qual parte da história mais te emocionou? Sino, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias tocantes sobre amor, superação e segundas chances. Seta preta para a direita, compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para amar novamente. Nos vemos na próxima história.